Queria falar hoje de uma das histórias mais conhecidas do nosso planeta. Parábola do Filho Pródigo. Ela se tornou uma das histórias mais contadas e recontadas e repetidas de toda a humanidade, de todas as histórias. Incrível, né? E talvez seja uma história que a gente já esteja cansado de ouvir, talvez a gente não vai acrescentar nada que você já tenha ouvido sobre essa história, né? Mas eu fiquei um pouco inclinado a refletir sobre ela essa noite passada e entendi que devia abrirmos essa reflexão nesse texto, né? Essa parábola ela é denominada, né, um título que deram para ela, né, com base nas ações de um filho mais novo de uma família que resolve realizar, lançar mão dos bens que ele teria direito como herança do seu pai e se afasta da vida do pai, da influência do pai, pega a sua parte na herança e literalmente ele dissolve, ele dissipa tudo que ele recebeu por herança do seu pai, de uma forma desregrada, dissoluta. Ele se afasta do pai. Na realidade nós estamos, sempre o nome, a gente ouve a parábola do filho pródigo, né? Mas na realidade é a parábola de um homem com dois filhos. E a gente sempre lembra do filho pródigo, porque a maioria do texto é falando do que o filho pródigo fez. Ele saiu, primeiro pediu para o pai a sua herança, depois saiu, e a gente esquece um pouco que ela também inclui o filho mais velho, né? E do qual eu queria dar atenção maior nesse texto. Vamos ler Lucas 15, 25 a 32, Lucas 15, a 32. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é isso? O que está acontecendo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu gostaria de pensar que é exatamente esse filho desse homem que disparou, que partiu, foi o gatilho que levou Jesus a falar essa parábola, e não o outro, esse aqui, né? Quando você dá uma olhadinha no contexto, né? Você volta lá no capítulo 15, se você olhar no capítulo 15, no versículo 1, eu não vou ler, porque o capítulo é muito grande, tá? Então eu li só o que interessa para nós aqui, e vamos tentar dar uma pincelada. Fica com a Bíblia aberta aí, que a gente vai dar uma pincelada nesse texto aí, e a gente vai compreender isso aí.
os publicanos e pecadores comiam com Jesus, e eles estavam sempre com Jesus. Onde Jesus ia, uma multidão. Lembra que Jesus, o seu ministério é Galiléia. Galiléia dos gentios. Na realidade era uma região que moravam muitos gentios. Publicanos, eles são naturalmente gentios. Quem são? Quem são publicanos? Quem são essas pessoas? Os publicanos, eles são pessoas que foram colocadas pelo governo romano em funções de fiscalização, Receita Federal, acho que é mais ou menos isso. Publicanos, eles eram pessoas públicas, eles eram arrecadadores de impostos, né? Então nós estamos falando exatamente de fiscais, né, que retiravam, né, tributos do povo. Normalmente você poderia dividir em duas situações: publicanos gerais e publicanos delegados. Os publicanos delegados já eram pessoas do próprio povo, porque o Império Romano se colocava sobre diversas nações. Então eles colocavam pessoas deles como um publicano geral, como aqueles que são chefes, que mandam, e colocavam alguns do próprio povo para cobrar impostos do povo, né? Então a própria cobrança de impostos por si só já era traumática, porque gerava um ódio absurdo em relação ao Estado, até porque era um Estado de fora, um país de fora. Imagina quando um país assume o outro, né? Os Estados Unidos dentro do Iraque, e começa a cobrar do povo dinheiro. Então isso não é brincadeira, né? Isso geralmente gera uma miséria, porque você está sempre em situação de dificuldade e tal. Então era um negócio muito complicado. E os publicanos delegados seriam aqueles que eram do próprio povo. Então o próprio povo de Israel, alguns do próprio povo eram esses cobradores. E como comum, eu vou falar isso de uma forma muito lamentável, essa função geralmente cobra em excesso, além do que a lei determina, e muitas vezes cobra com corrupção. E isso não é de hoje, é desde os tempos de Jesus e antes. Então quando você tinha um judeu que cobrava, e eles eram todos tidos como ladrões, e eram, se você falar de hoje, é a mesma coisa, não é muito diferente, né? Então, se um cara que era por si só cobrador de imposto para uma outra nação, para Roma, ele já era odiado, você imagina aquele que era da própria nação, que além de ser ladrão, de ser corrupto, ele ainda era um traidor da pátria, porque ele cobrava, é verdade que ele cobrava mais, porque ele colocava no bolso, mas ele cobrava para uma nação de fora. Então tu imagina que Jesus se dava bem com esses caras começavam a levar em conta tudo que ele ensinava e falava. E aí os fariseus, quem são os fariseus? Os fariseus a gente já sabe, né? Fariseus, mas vamos lembrar, os fariseus, eles eram uma seita dos judeus. O judaísmo, algumas seitas surgiram dentro do judaísmo. Os fariseus era a seita mais forte, a mais organizada, a de maior peso na sociedade judaica, de maior envergadura, a de maior influência. Ela colocava sumos sacerdotes na função, né? Assim como também os saduceus, mas os fariseus eram muito mais fortes que os saduceus. Quem eram os fariseus? Os fariseus surgiram 2 séculos antes de Jesus nascer, 200 anos aproximadamente antes de Jesus nascer, surgiu essa seita. E eles surgiram juntamente com as sinagogas. Na realidade eles criaram essa questão das sinagogas. As sinagogas não é uma coisa do Antigo Testamento, é uma coisa do período intertestamentário, que foram os fariseus que criaram, porque eles queriam ensinar, eles eram seguidores da lei, eles eram doutores da lei. E quando a gente fala lei, nós estamos falando de Torá, né? Eles eram os caras que ensinavam o Torá, e para isso eles precisavam ter lugares assim para poder estar ensinando, né? Só que eles ensinavam a lei e mais uns costumes, tá? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Para você fazer uma lei do imposto de renda, por exemplo, você cria a lei, tá certo? Quem é que cria a lei no nosso país? O parlamento, né? Congresso Nacional, as 2 casas, passa por Câmara dos Deputados, Senado Federal,
tá? Mas só a lei criada não significa que você já cobra, porque você tem que ter leis infralegais, abaixo da lei. Você precisa ter normas de como fazer isso. Como é que eu, fiscal da Receita, como é que eu que trabalho na Receita, posso cobrar o imposto de uma pessoa? Eu tenho que ter isso detalhadamente, escrito de forma milimétrica, porque eu não posso extrapolar em nada aquela cobrança da pessoa. Eu tenho que estar de acordo com a lei. Essas normas são os costumes. A gente poderia dizer que os fariseus, eles eram os caras que criavam essas normas infralegais, que são abaixo da lei. Tinha então a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? O Pentateuco são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que nós temos lá na Bíblia hoje. E os fariseus, eles eram os caras que traduziam isso, ensinavam isso e diziam como é que tinha que cumprir essa legislação de Moisés. Moisés então faz o papel do nosso Congresso Nacional e os fariseus faziam o papel dos costumes. Como é que eu vou conseguir fazer, cumprir essa lei? Então eram esses detalhes que a coisa pegava. Então os costumes dos fariseus, eles terminavam gerando costumes que eram contrários às Escrituras, tá certo? Bom, esses são os fariseus e publicanos. E aí o problema, porque Jesus ele estava bem com esses caras. Os publicanos gostavam de Jesus, e Jesus comia com eles. Jesus chegou a ser chamado de beberrão, né? Porque ele bebia e comia com eles. Então você imagina que isso e era vinho, né, gente? Não era suco de uva, tá? Era vinho. Mas ele bebia com moderação. Mas isso acontecia e eles não se conformavam com isso. Ele come com pecadores, porque eram gentios, em primeiro lugar. E não eram só gentios, eram gentios e ladrões, e roubavam o povo. E eles ficavam indignados com isso, os fariseus, né? Quando Jesus dispara as parábolas, não somente a do filho pródigo, ele está tendo em mente esse contexto, onde os publicanos estavam lá, e a murmuração dos fariseus. Você vai ver no versículo 2 do capítulo 15, que a murmuração dos fariseus e dos escribas que é o gatilho para Jesus falar a parábola do filho pródigo, por exemplo. Ele não fala só a parábola do filho pródigo, ele fala sobre a parábola também da ovelha perdida, da ovelha que se perdeu. Qual dentre vocês, quando uma ovelha se perde, não vai buscar a ovelha, não deixa as 99 não, por isso que vai atrás daquela uma única que se perdeu? Qual de vocês não faz isso? Né? Ele leva para eles para um raciocínio lógico. Qual de vocês, qual mulher que perdendo uma dracma, uma moeda, né, dentro de casa, ela tem que estar aqui, não vira a casa de perna para o ar até achar essa dracma? Não é assim? Aí ele parte para uma situação um pouco mais, uma parábola um pouco mais real. E ele, quando ele fala dessas duas, ele só fala do fato de estar perdido e ser achado. E quando ele fala de uma festa que acontece no céu por um pecador que se arrepende. Em cada uma das duas parábolas ele fala isso. Por um pecador que se arrepende acontece uma festa no céu. Por isso eu fico falando, né? Seja um promotor de eventos no céu. Vamos ver, a noite do pastel é legal e tal, mas, gente, a gente não presencia, mas cada pessoa para quem você fala de Jesus, e essa pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador e se converte, gera uma festa no céu, os anjos glorificando o nome de Jesus. A gente não tem ideia do que é isso, mas um dia nós vamos ter. A gente não tem ideia. Eu tenho certeza que os fogos da China, aqui da mudança de ano, de 2018 para 2019, lá de Copacabana, e até a da China não chega perto daquilo lá, entende? Porque uma pessoa se converteu. É sem dúvida nenhuma o maior milagre realizado por Jesus, porque mandar as ondas pararem é fácil. Curar um coxo é moleza para Jesus. Agora,
virar o coração convertido para o mal. Isso é um milagre sem igual. Só o Espírito de Deus faz isso. Então, o que está acontecendo aqui é que ele está falando aqui, nessas duas ele fala sobre a condição de perdição do homem, que é tão terrível, que gera uma festa, não tem como não gerar uma festa. Nessas duas parábolas, mas quando ele chega na terceira, ele diz assim, para você ver que tem a ver com o que aconteceu no primeiro e no segundo versículo. Ele vai falando, ele usa aqui primeiro aqui, então Jesus, para falar da parábola das ovelhas, no versículo 3, ele fala, então lhe propôs Jesus, em consequência dessa murmuração dos fariseus, criticando que Jesus era amigão dos publicanos e dos pecadores. Em consequência disso, no versículo 3 ele fala, então lhes propôs uma parábola, e ele começa a contar, e aí ele vai, no versículo 11 ele fala, e continuou, ele continua na mesma explicação que gerou a murmuração dos fariseus em relação aos publicanos. Então você vai chegar que ele vai falar de dois filhos, ele não fala de um, ele fala de dois. E quando a gente ouve, a gente fala já logo a parábola do filho pródigo. E na realidade, essa parábola é do filho mais velho, porque quem estava murmurando eram os fariseus em relação aos publicanos. O que nós estamos vendo de novo aí? Mais uma vez a gente vai ver aquela que Paulo fala, da disputa representada por judeus e gentios, da separação que existe entre judeus e gentios. Novamente nós vamos ver essa disputa, né, que Paulo clareia. Aqui com Jesus essa coisa ainda está meio obscura, está meio estranha, mas o judeu é um povo extremamente privilegiado, porque eles tiveram as promessas. Deus chama Abraão, lembra, a gente falou sobre Hebreus aqui, né? Deus chama Abraão e faz uma promessa para Abraão, e na tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Eu vou abençoar a tua descendência, ela vai ser numerosa e tal, e vai ser abençoada, mas nela também será abençoada todas as nações da terra. E quando ele está falando isso, ele está já definindo que necessidade é a vinda do Messias, qual é a finalidade da vinda do Messias. Não é só levar o povo e abençoar o povo hebreu, o povo judeu, o povo descendente de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, né? Jacó transforma o nome em Israel, as 12 tribos de Israel. Deus não visava só, ele não é o Deus tribal, ele não é o Deus de um grupo, ele não é Deus não é brasileiro, ele é a humanidade. E jamais ele pensou em alcançar apenas o povo de Israel. Em tempo algum, quando ele fez o mundo todo e fez Adão e Eva, todas as nações nascem, mãe de todas as nações, Eva. Depois Deus no dilúvio ele extingue muitos descendentes de Adão e Eva, mas Noé agora se torna o que vai gerar as nações que estão até hoje. Abraão sai do Sem, da descendência de Sem, mas as outras nações saem de Cão e de Jafé, e estamos todos aqui, e toda essa nação aí foi prometido a esse descendente de Sem, Abraão, a vinda de um homem, de alguém que iria alcançar todas as nações. E é isso que Jesus está fazendo. Ele já começa a atuação dele na Galileia dos gentios, porque para o judeu a promessa está cumprida. Jesus está lá, e é da descendência de Abraão, descendência legítima de Davi, o rei de Israel, que deveria estar ocupando o trono, e não Herodes naquela ocasião. Vem Jesus e deveria ocupar o trono, mas o trono dele é eterno, não aquele passageiro de Herodes. Então aqui o texto ele começa a trazer para questionar a postura dos israelitas,
dos fariseus e dos mestres da lei. É isso que Jesus vai fazer nessa parábola. E ele vai falar do quão ruim é, tão ruim que gera uma festa, reviravolta no céu, quando um se converte, só um, basta um se converter. Por isso seja um promotor de eventos, fala de Jesus, não perca essa oportunidade. As experiências que você vai adquirir nesse contexto é sensacional, né? Eu consegui vivenciar algumas experiências por falar de Jesus, e pessoas se converterem, sensacionais. Então é muito legal, e você promove o evento no céu. Isso é pela fé, mas está acontecendo. Jesus fala disso várias vezes. Mas o que a gente está vendo aqui? Ele vai falar, e na realidade o que ele quer falar não é do filho que sumiu, porque esse representa os gentios que se afastaram de Deus, da origem de Noé, dos descendentes de Noé. E agora estão falando de Noé, Sem, Cão e Jafé. Vários se afastaram de Deus, né? A nossa ascendência, né? Portugueses, europeus, né? Não são semitas. As nossas descendências são dessas que se afastaram. As nossas ascendências são dessas que afastaram-se de Deus, tá? Mas a descendência semita aqui, ela permaneceu através de Abraão, Isaac, Jacó, permaneceu, e eles receberam a lei, eles receberam a palavra de Deus, escrituras sagradas. Então eles sempre ficaram próximos. Quem são os fariseus? Eles são esse filho mais velho aqui. Eles são exatamente esse sujeito aqui, que revoltado porque o outro se aproximou de Deus. E é exatamente esse ponto que Jesus está tocando. Aquele lá, o pródigo, aquele que largou seu pai e foi queimar os seus bens, os seus valores, as suas leis e os seus ensinos. Ele foi e queimou, dissipou, ele dissolveu os seus bens, tudo que ele podia ter recebido do seu pai e que ele podia receber, ele jogou fora, abandonou. E agora vou viver segundo o meu próprio nariz, conforme eu acho. Foi exatamente isso que o filho pródigo fez. As regras, os cuidados, tudo que Deus passou para o ser humano, ele abandonou. Esse é o filho mais novo, foi embora e dissipou tudo. Mas aí vem a crise naquele lugar, é só para a gente lembrar a história. Vem a crise no lugar onde ele estava, distante do seu pai. Vem a crise, e com ela vem a fome. E imagina só, esse judeu, ou esse homem com judeu, esses judeus que estavam ouvindo a história devem ter ficado horrorizados. Porque esses fariseus, por quê? Porque ele fala que ele foi cuidar de porcos. A situação dele era tão ruim, ele foi cuidar de porcos. E pior, ele chegou num dado momento que ele queria se fartar, porque o que ele comia e o que ele recebia, eu creio, não era suficiente. Ficava o que ele recebia com pagamento, ou seja, em comida ou em salário, era algo diferente, né? A parábola narra uma história verdadeira para ser usada para um exemplo do céu espiritual, né? Mas é uma história que de fato ocorreu, que Jesus está contando. Então o que acontece? Ele saiu, ele não devia ter o suficiente, porque aí que ele procurava complementar, ele procurava se fartar. A gente tem fartura, né, gente? Porque dificilmente algum de nós passa fome, né? Mas tem gente que passa, a gente tem que lembrar disso, né? E ele, para se fartar, ele comia as alfarrobas dos porcos, a comida dos porcos. Imagina, para nós é lavagem. O ser humano esse cara chegou nesse ponto, né? Mas aí ele caiu em si, chegou no fundo do poço. Mas ele caiu em si, e ele tomou consciência do seu estado de miséria. Ele tomou consciência do caminho que ele tomou, que não foi bom, afastar-se de Deus. Ele se arrependeu e resolve voltar para a casa do seu pai. Mas, pai, eu pequei contra o céu. Reconhecimento do pecado dele. Jesus estava falando da ovelha. A ovelha não se arrepende, né, gente? Na realidade, ele citou a ovelha perdida como um exemplo de perdição. E a dracma também é uma moeda, né? um bem da pessoa que se perder, a pessoa procurou coisas menores. Mas quando ele está falando de ser humano, ele está falando de alguém que reconheceu o seu pecado. E ele está falando do gentio. O gentio está reconhecendo o seu pecado.
os publicanos são esses, os pecadores são esses. Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que reconhecem que são pecadores, que são doentes e que precisam de salvação. É isso que Jesus está falando, percebe? E vocês, com a lei, com os privilégios, com todo o cuidado de Deus com Israel, vocês são os distantes próximos. Aquele cara é distante mesmo, mas vocês são os que estão aqui do lado, mas estão mais distantes do que aquele que está lá do outro lado do mundo. Vocês são esses, é isso que Jesus está falando. Quando o pródigo volta, você vê, e aqui a gente destaca a atitude de Deus. É muito interessante como Jesus está falando do próprio Deus nessa situação, né? Ele usa o pai como figura, mas ele está falando de Deus. O pai estava olhando na janela, provavelmente todo dia ele olhava na esperança de voltar o filho. Quando ele viu o filho ao longe, o texto diz que ele vê ao longe, ele reconheceu, ele viu o jeito de andar. Pô, é meu filho, não tenho dúvida que é o meu filho. E para você saber como é que Deus age em relação a nós, a mim e a você, quando estamos longe dele, o texto diz que ele viu, reconheceu, falou: pô, eu ando desse jeito, eu vejo semelhança em mim, eu vejo nele a minha imagem, eu vejo nele a minha presença, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse homem, ele viu no filho a sua imagem, ele falou: sou eu, há 20, 30 anos atrás. O jeito de andar, ele viu a distância, ele saiu correndo, o texto diz. O filho devia estar um trato humano, ele estava lidando com porcos, não tinha nem o que comer, então ele não mudou o jeito dele, ele veio sujo, maltrapilho. Eu acho que quando ele correu, acho que ele se arrependeu, o pai, porque o cheiro chegou na frente, né? Mas ele foi lá de tanta saudade, abraçou e beijou o filho, né? Mesmo assim, esse é o amor de Deus por mim e por você. Ele, quando vê você se voltando para ele, ele vai correndo na sua direção. Tal é o amor de Deus, e tal é a esperança, Deus esperando que a gente volte ao seu cuidado. E quando ele chega, vai fazer uma festa. Pai, eu pequei. Quando ele começou o discurso, o pai interrompeu e abraçou e beijou ele. Vem cá, que isso, vem cá. Põe um anel, traz lá uma roupa, devia estar sujão, né? Dá um banho, toma um banho lá. Não falou do banho, mas ele não vai pôr roupa limpa, está sujo, né? Põe uma sandália, estava descalço, gente. Esse é o filho pródigo. E o que Jesus está falando é que esses caras, os gentios, eles estão no lixo, eles estão no fundo do poço. Eles adoram imagens, eles adoram pessoas que nem existem, eles adoram reis, eles adoram imperadores cruéis, eles adoram, não tem nada a ver. Eles estão no fundo do poço e eles vão vir com toda a vontade para o Pai. É isso que Jesus está falando. Agora, o filho que ficou você, o filho que ficou, né? E aí sim ele ficou indignado com a festa. Ele ficou indignado. O filho mais velho, ele estava trabalhando no campo. Aí ele volta, viu aquela festança, e quando ele descobre que é por causa da volta do irmão mais novo, ele ficou indignado. Sabe o que ele lembra muito também? A igreja. É uma coisa muito parecida com os irmãos da igreja. Ele corre ao encontro, ele volta para casa e ele não quer entrar em casa, de forma alguma, precisando do pai, sabendo que ele estava lá fora e não ia entrar, saía atrás dele, vem cá, procurando conciliar. Esse teu filho, olha só a postura dele, esse teu filho, foi para ele que mandasse matar um novilho cevado? Eu estou sempre aqui. Você até fala: acho que ele tem razão, ele estava lá fielmente trabalhando, né?
A gente se identifica um pouco com esse filho aí. Ele sempre viveu na terra do Pai. Ele nunca se afastou. Ele nunca deixou de cumprir as regras do seu Pai. Mas ele possui os oráculos de Deus. Pesa. Ele segue as suas regras, mas de boca e não de coração. Ele segue as suas regras, mas ele é distante do Pai. Lembra que Paulo fala: olha, vocês, gentios, né, estavam longe, aqueles estavam perto. Nenhum dos dois estava onde devia estar. Nem o que estava perto, não estava onde tinha que estar. E o que estava longe. Nenhum dos dois estava onde devia estar, porque nenhum dos dois estava no aguardo do Messias que havia de vir. Nenhum dos dois. E aí ele fala assim: ó, o gentio que estava distante, ele veio, mas vocês sequer entram na casa. Você sequer entra na casa. Porque o fariseu, ele era regrado na lei, cumprido a lei. E Jesus, lembra que Jesus critica? Não matarás. Ouviste que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que odiar o seu irmão, matou. Diante de Deus é homicida, né? E é exatamente isso. Ele tinha os oráculos e não cumpria o princípio da lei. Ele não queria saber de cumprir o princípio da lei. Mas ele não cria em Deus na sua generosidade, porque ele estava sempre com Deus. Deus todo o tempo acompanhou Israel. E eles entendem que nessa murmuração e nessa forma de pensar, que é o Deus deles, é meu escravo divino. Ele não pode ir lá atrás do outro lá. Ele não é capaz de uma generosidade mínima, esse Deus, para ele, porque ele sequer estava atrás de cabritinho. Mas ele, tudo que é meu é teu. Mata o novilho, mata um boizão aí, pode matar, pode comer. Pô, mas nunca tu me deste, mas é teu, por que você não pegou? Que o pai fala para ele, sempre com o pai por perto, mas tão distante do pai, não tinha conversa. O pai desse irmão mais velho, ele é severo, ele é rígido, e está pronto a dar uma chicotada nas suas costas quando você errar. O pai desse aí é amigo da onça. O pai dele, ele enxerga Deus como um amigo da onça. Ele enxerga Deus como alguém que não tem caráter, que não cumpre as suas promessas. Ele enxerga Deus como um pai distante, meticuloso, detalhista, e revela isso nos detalhes que os fariseus criavam para declarar que você é um cumpridor da lei. Intangível, inacessível, inalcançável, não é dado a relacionamentos. Pelo contrário, com Adão, antes do pecado, Deus todo dia andava no jardim. Mas não é esse Deus que o filho mais velho enxerga, não é esse pai que o filho mais velho enxerga. Por isso que Jesus, como é que a gente deve orar? Os discípulos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele é meu pai, é seu pai e de todos nós. Pai nosso, não é pai meu, não é pai dos judeus. Ele não é Deus dos judeus, ele é Deus de todos os povos. Mas ele enxerga um pai distante. Ele o serve de uma forma calada, de uma forma muda. Ele não ora, não fala, não abre o coração, não chora diante de Deus, não faz petições, faz rezas repetitivas. Ele não confessa desejos do seu coração. Tudo que é meu é teu, está à disposição. São legalistas, acham que são salvos pelas obras, que aquilo que ele faz agrada a Deus. O pai tem um dever para com eles,
Mais ou menos assim que eles enxergam o pai dele. E esse aqui enxergava assim: vindo, porém, esse teu filho, tu mandaste matar um novilho cevado, mas tu sempre estás comigo, que é meu, é teu. Agora, era necessário que regozijássemos, que nós nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava perdido, e foi achado, ele estava morto e reviveu, ele voltou. O mais velho diz assim: esse teu filho. E o pai diz: esse teu irmão. E já começa a dizer aí o motivo da mensagem de salvação partir para todas as nações. Porque se eu não sou capaz de ver o outro como meu irmão, eu não sou capaz de enxergar Deus como Ele é, o Pai dele, do meu irmão. Percebe? Essa é a teologia de João. Se eu não posso amar o meu irmão, não posso amar a Deus. Esse teu filho, não, esse teu irmão, enxerga ele como seu irmão. Deus pode ter 1000 filhos, 1 milhão, 1 bilhão de filhos, não tem problema, e o amor será igual. Eu não preciso me enciumar e me ficar indignado pelo amor de Deus pelo meu irmão. Se nós não abrirmos o nosso coração para o nosso irmão, jamais o Senhor vai considerar que o nosso coração está aberto para Ele. A semelhança dos povos é de Deus, independente de ser judeu ou gentil. Deus é o Criador, tudo é dele, tudo é dele, e Ele distribui isso conosco, Ele divide isso conosco. Paulo diz assim: ninguém se glorie nos homens, está lá em 1 Coríntios 1, 3, 21 a 23, fala assim: portanto, ninguém se glorie nos homens. Eles estavam naquela disputa: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. E ele fala assim: ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Não se glorie nos homens. Eu sou de Paulo, ou eu sou dono do meu nariz, ou eu confio nas obras que eu realizo para a salvação, e não na graça de Deus, na pessoa de Jesus. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Meu filho, esquece os cabritinhos, pega um novilho cevado, vai curtir com seus amigos. Pega é teu, tudo é vosso. Nos limites da fazenda, pode pegar o que quiser. Nos limites da fazenda da minha, a do lado não. Nos limites da santidade, da vida de santidade comum, é tudo teu, pega o que tu quiser. Minha fazenda é grande, só vou pegar a minha, mas a minha é grande, você pode pegar, você não vai achar o fim dela, vai embora. Nas fronteiras da santidade há muito espaço para a liberdade, é para a liberdade que você se libertou. Ninguém se glorie nos homens, não se glorie nas suas obras, não se orgulhe das suas obras, não tenha isso como motivador da sua vida, mas o seu relacionamento com Deus. E como está o seu relacionamento com Deus? Está igual do irmão mais novo, que se afasta do pai, que quer distância do pai, que abre mão dos seus valores, que abre mão dos seus ensinos, da sua lei, e achando que distante, então, eu estou bem, está tudo bem, estou longe da orientação e do seu cuidado. Você é daquele que mata o pai porque herança não tem possibilidade sem a morte do pai. Eu só tenho direito à herança pela morte
Então eu sou daquele que mata o pai. Para mim você morreu, eu quero o que é meu e vou-me embora. Ou você também é igual o outro lá, no seu relacionamento com Deus, se assemelha ao irmão mais velho, é aquele que está na igreja, está próximo de Deus, está próximo da palavra, está ouvindo, mas o segue de boca e não de fato e de verdade. Aquele que não reconhece que o outro é filho de Deus também, que o Pai é nosso, é tão Pai meu quanto dele, e que ele é exatamente igual a mim, não há distância nenhuma, diferença nenhuma de mim para você, de você para mim. Aquele que não reconhece o outro filho de Deus e portanto não reconhece a Deus, está na igreja, mas não cultiva um relacionamento íntimo com Deus. É um relacionamento fechado, onde eu não falo, não converso, não abro o coração, não sento com Deus, não choro diante dele. Penso sempre de uma maneira regrada. A lei está dizendo assim: não matarás. Cartesiana. Qual é o sentido da lei? Por que Deus quer isso de mim? Como eu posso agradar? Como eu posso me aperfeiçoar e agradar a Deus? Não reconhece o irmão como irmão, aqueles a quem Deus chama de filho. Que Deus nos ajude a não abrir mão dos valores do reino, não abrir mão da sua palavra e da sua orientação, estando perto ou longe do ambiente que, na minha visão, Deus está, porque Deus está em todo lugar, não tenho onde me esconder dele. Se eu estou aqui na igreja, eu tenho que servi-lo de coração, e se eu estou fora da igreja, eu também tenho que servi-lo de coração. Que Ele nos ajude a não nos afastarmos na nossa mente da sua presença e confiarmos na sua graça para a salvação. Amém? História do filho pródigo. Na realidade, é a parábola dos dois filhos, ambos longe e afastados do Pai. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, que a gente possa enxergar esse amor tremendo que tu tens por nós, esse cuidado, essa orientação que vem da tua palavra, por amor a nós. Que a gente possa, Deus, sempre considerar os teus caminhos para a nossa vida. Tem misericórdia dessa igreja, tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia de mim também, Deus. Rogo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico.